Bom, pessoal, o que eu tenho entendido sobre aquela linha do famoso salmo, talvez o salmo mais famoso que é tão repetido aí, né, e tão colocado em adesivos, o salmo de Davi, o 23, quando ele se referiu ao vale da sombra da morte. A gente tem que lembrar que Davi era pastor de ovelhas, portanto ele tinha essa experiência, essa vivência física de experiência para tratar desses assuntos, né? Ele guiava as ovelhas, portanto, em Naim, né? Porque Naim, esse nome, nos Naim, vamos chamar assim, porque Naim, esse nome significa exatamente pastos verdejantes, o mesmo nome da cidade daquela viúva que o Messias acabou ressuscitando o seu filho, né? E, portanto, por essa atividade pastoril dele, ele sempre estava sujeito a ataques de feras quando passava e conduzia as ovelhas por vales. Por isso essa figura, né, o Vale da Sombra da Morte, porque passando por regiões assim, pairava um clima de tensão no ar, né, porque ele podia ser surpreendido. E claro que todo bom pastor, o pastor que se preza, ele tem amor pelas ovelhas e portanto ele se preocupa com a vida delas, né? Então não só as ovelhas temiam por sua vida, correndo perigo, mas o pastor que se preze, né, também se preocupava com elas, né? Claro que o pastor temia justamente perder alguém do rebanho por conta da ameaça que era passar nesses lugares, né, sujeito a ataques de bestas, né, bestas do campo, e conforme 1 Samuel 16, né? E também somado a isso, para que a gente ponha esse entendimento, a gente tem que também agregar a ideia de 1 Coríntios 5, verso 7, de que a Páscoa é o início da morte da carne, ou seja, a nossa passagem, a Páscoa, ela, a partir do momento que agora, também dito por Paulo, o batismo, a gente foi batizado com o nosso Salvador, sepultando o homem carnal, né, no sacrifício que ele fez no madeiro. Esse é o verdadeiro batismo, né? E como o sacrifício dele também nos trouxe a verdadeira Páscoa, porque ele foi sacrificado exatamente num dia de Páscoa, então veja que aqui a gente não tem uma sequência apenas das festas, dos 4 primeiros compromissos, né? A primeira metade da menorá, vamos dizer assim, os 4 primeiros compromissos que a gente tem de cumprir, por isso é compromisso, para irmos da passagem, saída do Egito até Tabernáculos, né, para habitarmos finalmente com ele, a gente tem que cumprir esses passos espirituais, tá? E então, portanto, essa sequência não apenas de festas, mas também de dias, porque vocês vão lembrar lá que a ideia da ressurreição ao terceiro dia está intimamente ligada a isso aqui. Porque vocês vão lembrar que o nosso Salvador, o Cordeiro verdadeiro, ele foi sacrificado à tardinha da Páscoa, exatamente como a lei mandava lá atrás, certo? Aí o dia seguinte seria o dia do início dos pães ázimos. Lembram do corpo dele envolto num pedaço de linho, o afikoman, né, o pão ázimo, o verdadeiro pão ázimo, o pão sem fermento, que desceu do céu, certo? O maná em pessoa era o nosso Salvador, né? E depois no dia seguinte, que aqui para nós ocidentais a gente chama de domingo, mas seria o dia pós-sábado, seria as primícias, né? O início de festa das primícias, que é no dia seguinte ao Pães Ázimos. E esse dia de primícias, ele marca o início da colheita do Homer, que vai culminar na festa das semanas. Aquilo que a gente conhece como Pentecostes, né, na verdade ela é o encerramento, ela é a culminação da festa das semanas, que acontece numa semana de semanas de dias, portanto 7 vezes 7 dias, né, 49 dias, e aí no dia seguinte, que seria o 50º, eles celebravam aquele evento. Mas a festa das semanas, que é a colheita do Homer, né,
durante esse jubileu de dias, ele passa sendo colhido, ele justamente tem seu início nos primeiros frutos, na primícia, né? Então a gente pode entender também que numa sequência de dias estão as festas, essas 4 primeiras festas, vamos dizer assim, uma atrás da outra. Páscoa, que seria a nossa morte na carne, juntamente com o batismo do Messias, com a Páscoa que ele fez definitiva por nós no madeiro, ele nos enterrou ali, o nosso homem carnal, a besta do campo que destrona a gente, a nossa imagem bestial, né, que destrona a gente da verdadeira essência do espírito, certo? Então ele fez isso. Por que ele fez isso? Porque ele foi o sacrifício definitivo. O sacrifício significava isso, certo? Quando o homem lá pegava um animal de sua propriedade e botava as mãos sobre a cabeça dele e transferia o pecado, né? Então o sacrifício do Messias foi a nossa Páscoa, avançando para o novo nascimento do Espírito, certo? O novo nascimento do Espírito é exatamente a quarta festa, Pentecostes. E agora nós vamos percorrer esse caminho aqui, certo? Entre Páscoa e Pentecostes, tá? E então, se o sacrifício dele no madeiro foi o nosso batismo definitivo e também a nossa Páscoa definitiva, porque a gente matou a nossa forma carnal para sobreviver pelo entendimento, pelo Espírito, né? Então a Páscoa é o primeiro passo. E aí depois os pães ázimos, e depois as primícias, e depois a festa do Espírito, que seria o derramamento do Espírito, a gente tem dado um nome grego para ela, que é Pentecostes, né? Mas seria a festa das semanas, né? Que é no hebraico, no caso, seria Shavuot, e semanas no plural, Shavuot, né? Que é exatamente a ocasião em que desceram as línguas de fogo, tá? Foi exatamente nesse dia aqui, lá em Atos, no início do livro de Atos. Então, partindo do princípio de que a nossa morte, então, a morte de nossa carne é a nossa Páscoa, né? Saindo do Egito, indo rumo a Canaã, essa seria a primeira festa cumprida. Mas se ela representa a nossa morte, né, a gente tem de seguir o mesmo padrão que o Messias seguiu fisicamente, certo? Porque ao terceiro dia ele definitivamente ele assumiu uma nova forma corpórea imortal, né? Então definitivamente ele se tornou espírito, certo? Figurativamente falando, claro, né? Porque o Messias é o mesmo espírito de sempre, daquele que pairava sobre as águas, desde lá do início, né? Mas a forma carnal dele venceu a morte e se tornou em outra realidade depois no terceiro dia. O que foi esse caminho simbólico, tá? Que aconteceu nesses 3 dias, tá? 3 dias também simbólicos, figurativos. Eu entendo que é essa sequência aqui, né, entre os pães ázimos, depois primícias e finalmente a festa do Espírito, o renascimento no Espírito, né, que seria Pentecostes, e com algumas pistas muito interessantes desses estágios aqui, que retratam exatamente a vitória sobre a morte, né? A vitória do Messias sobre a morte, nesses 3 casos clássicos, né? Exibidos nas histórias dele, e cada um deles retrata exatamente um desses estágios, tá? Ou seja, o nosso progresso da morte da nossa carne até o verdadeiro nascimento no espírito, né? Isso é o que a gente pode chamar de o vale da sombra da morte, porque até o nascimento do espírito, né? E após a nossa carne ter sido morta, a gente precisa passar também por esses estágios aqui, enquanto mortos ainda, tá? Figurativamente falando, para verdadeiramente vir à vida com o espírito, que é o que nos vivifica, né? Então a nossa sepultura, que dura 3 dias, ela está desmembrada nisso aqui, ó, que eu gostaria de compartilhar e que eu tenho percebido. Bom, a gente tem essa sequência de depois da morte, certo? A gente tem essa sequência de 3 passos até o nascimento do Espírito, tá? A ressurreição pelo Espírito.
São os pães ázimos, que são a segunda festa, a primeira após a Páscoa. As primícias, que é a terceira festa, né? A segunda após a Páscoa. E depois o Pentecostes, tá? Se vocês lembrarem das histórias lá, os pães ázimos ele tá relacionado ao quê? A alimentação e a nutrição, né? Porque é o maná que desceu do céu, certo? É o verdadeiro alimento, o corpo do Messias, sem o fermento dos homens, né? As primícias estão diretamente relacionadas à instrução e a discipulado. Por quê? Porque são os primeiros frutos, né? É o que vem imediatamente seguinte a tu, né? Então, o que vem te seguindo imediatamente é exatamente os que foram instruídos, são os discípulos, né? O discipulado. E isso tem tudo a ver também com os primeiros frutos, com as primícias, né? Os primeiros colhidos, certo? Porque dentro daquela história lá do 12 depois 70, né? A gente obrigatoriamente vai entender que os primeiros frutos que o Messias gerou são justamente os seus discípulos, certo? Então, portanto, as primícias têm tudo a ver com o discipulado, né? E como a festa das semanas, que é o derramar do Espírito, né? Ele é o que nos vivifica e que nos traz a vida verdadeira, né? E agora nos deixa aguardando para o cumprimento da última metade da menorá, certo? Que seria trombetas, expiação e finalmente morarmos com ele em tabernáculos, né? A festa das cabanas. E aí assim acendendo todas as 7 lâmpadas da menorá, do candelabro, né? Essa festa do Espírito, ela, claro que ela representa a nossa libertação definitiva e o nosso desatar das faixas da morte que nos prendem, né? E olhando com calma cada um dos eventos de ressurreição, desses 3 clássicos aqui que o Messias fez, cada um deles aponta exatamente para um desses estágios, né? Sobre a filha de Jairo, que já tinha 12 anos, né? Quando o Jairo foi até ele e ele foi até a menina, e aí ele disse que não, a menina não está morta, apenas dorme, né? E aí começaram a rir dele. Ele convocou apenas as pessoas mais próximas, aquelas que não duvidariam do que iria acontecer, né? Ele pegou a menina pela mão e disse para que ela se levantasse, né? E ela se levantou. Isso está a relação dos pães ázimos com alimentação e nutrição está em 1 Pedro, no capítulo 2, e essa história aqui da filha de Jairo está em Marcos 5, tá? Vocês lembram o que ele comentou, o que ele falou para a menina após ela ter ressurgido? O que ele falou para os familiares dela, né? Ele mandou que dessem a ela de comer. E ela estava no primeiro estágio de uma marcha fúnebre, né? Que também é importante eu falar isso aqui. Toda identificação de morte, né, entre os hebreus, ele seguia esses 3 estágios que encaixa exatamente com essa sequência aqui. O velório, a partir do momento da constatação da morte, o velório da pessoa, que ocorria inclusive no próprio leito de morte dela, né? E geralmente nas casas, certo? Não se tinha essa cultura hoje moderna de ter lugares específicos para isso, como capelas mortuárias, por exemplo, né? Os velórios aconteciam na própria casa e geralmente no local onde a pessoa morreu, né? Esse velório eles chamavam de halevaiá. Depois tinha o cortejo, que é a transferência do corpo daquela pessoa velada, geralmente no mesmo lugar que ela morreu, no próprio ponto onde ela morreu. O cortejo dele, com a presença dos íntimos, né, dos mais chegados, dos familiares, enfim, até o local de sepultamento. Isso era chamado por eles de tahaluhá. E finalmente o túmulo, aqui a gente tem a figura do Sheol com a sepultura e também mas a sepultura mais no sentido espiritual mesmo, definitivo, né? E também tem uma palavra que eles usavam como kever, que era no caso seria aquilo que é esculpido, né, numa rocha para servir como túmulo. Mas seria a perspectiva física mesmo de um túmulo, né? Enquanto o Sheol é uma perspectiva mais profunda de morte definitiva, né?
O Kever, no caso, seria, a gente sabe que ele é temporário, né? O Sheol não, o Sheol é definitivo. E essa figura do túmulo aqui, que aí sim, né, é o depósito da pessoa, daquele corpo morto, né, de maneira definitiva num local retirado, né, servindo como sepultura. Então, nesse primeiro estágio aqui, cuja menina ainda estava no velório, ela não tinha saído ainda para o cortejo e muito menos estava no túmulo, ele ressuscitou a menina e disse para os familiares para que dessem a ela de comer alimentação, nutrição, os pães ázimos, certo? Essa é a figura nossa morta, matando a nossa carne, após a gente matar a nossa carne com o batismo dele, e agora tendo a necessidade de ser alimentada com os pães ázimos, claro. Sobre a viúva de Naim, o Vale da Sombra da Morte, do pastor Davi, certo? Davi, o filho de Davi, o pastor Davi, que guiava as ovelhas por pastos verdejantes, conforme está lá no Salmo, o próprio Salmo 23 também, certo? Naim significa isso, tá? A história está em Lucas 7, né? E a ideia de que as primícias são o discipulado está até na nossa obediência em relação aos nossos pais, por exemplo, né? Em Provérbios, no primeiro capítulo, lá nos versos 8 e 9, dá essa ideia pra gente. E no cortejo, aqui já é o segundo estágio, porque o rapaz, que era o filho dessa viúva, ele já tinha sido velado em casa, ele morreu em casa e já tinha sido velado. E agora ele estava seguindo naquele cortejo de tristeza, né, junto com a sua mãe ali, que já era viúva, portanto ela já tinha as suas dificuldades, né, sociais da época, e ainda estava perdendo o seu filho, né, que poderia a sustentar. E aí o Messias estava passando por aí e simplesmente se compadeceu da situação e ressuscitou o rapaz, né? O que ele fez depois de ele ter feito isso, de ele ter ressuscitado? Ele entregou o rapaz para a mãe. É a ideia de Provérbios 1, versos 8 e 9. Entregou para a mãe. Entregar para a mãe ou para os pais é o discipulado, é a instrução, certo? É restaurar as primícias, porque aquele filho ali era filho único dela e, portanto, era o primeiro, era o primogênito, as primícias. No cortejo, o Tahaluhá, essa é a segunda festa. Esse é o nosso segundo passo enquanto mortos, certo? O nosso segundo passo em direção à luz, que seria os primeiros frutos, né? Se a gente for pensar bem, até a escala de idade, embora não esteja explicitada nas escrituras, mas a escala de idade aqui dessa sequência também se mostra crescente, né? Porque Lázaro já era adulto, era amigo do Messias, né? De família conhecida, e a primeira que era uma menina de 12 anos de idade, né? Então, até a escala de idade deles significa uma evolução, né? Porque o rapaz, o filho da viúva, certamente tinha idade intermediária entre a menina de 12 anos, ele era mais velho que isso, né? Mas certamente ele tinha idade inferior a Lázaro, né? Então aqui a gente tem inclusive um progresso de idade nos mortos que foram ressuscitados pelo Messias, tá? E completando essa ideia, né? Aí o famoso caso de Lázaro, né? Que há 4 dias já estava na sepultura, ou seja, ele morreu, passou por todo o velório, passou pelo cortejo, o cortejo trouxe ele até o túmulo, e ele já estava inclusive há 4 dias no túmulo, né? O porquê da água da vida ter chegado aos 4 dias no túmulo, e inclusive ele já cheirava mal, né? Isso também tem uma explicação sobre a questão de que o nosso templo, o nosso corpo, ele não, a data limite, né, o prazo limite para que ele fique sem água, sem desfalecer, é exatamente 4 dias, né? E sobre eu também gostaria de compartilhar essa ideia num áudio próximo aí. Mas tem explicação do porquê dos 4 dias. Ele chegar aqui e aí quando chegou finalmente a água da vida, né? Ou seja, a água da vida chegou no prazo máximo, né? Para evitar a morte daquele corpo, daquele templo que estava ali, certo? E essa história está lá em João 11.
E, e em Efésios, no capítulo 4, a gente tem a ideia de que o Espírito nos liberta e nos desata das amarras da morte, né? Lázaro, por estar já há 4 dias sepultado, ele estava com a mortalha, né? Ele estava envolto na mortalha. E vocês lembram que o Messias disse após ele chamar ele para fora da sepultura e ele vir diante dos olhos incrédulos de todos que estavam ali? Todo mundo ficou apavorado, na verdade, né? Vocês lembram o que ele falou? Ele falou para desatar, desamarrar ele, ou seja, tirar a mortalha dele, desatar, libertar a mortalha da morte dele. Também seguindo e completando, na verdade, essa ideia, né? Então nós temos aqui, através das ressurreições que ele praticou, o caminho do vale da sombra da morte, tá? E Lázaro aqui, para completar, né, chegando finalmente na coluna central da menorá, ele representa a nossa imagem morto, do nosso corpo morto pela carne, né, o fato da gente ter matado o nosso corpo para esse mundo, no batismo do Messias, e voltando à vida exatamente com o chamar dele atrelado ao nascer no Espírito, né? Ao nascer no Espírito. Por isso que ele dizia que Lázaro apenas estava dormindo, né? Era uma figura, certo? Isso aqui simboliza o nosso corpo morto tornando a vida pelo chamado dele por meio do Espírito, certo? Veja que a ideia do Vale da Sombra da Morte, trazida por Davi, ela é bem mais profunda, né, do que a gente pensava, né? E a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o próprio Lázaro, eles estão intimamente ligados sim com essa ideia. E o que acontece, né, nesses 3 dias prefigurativos, nessas 3 festas prefigurativas, né, nesse intervalo da nossa sepultura, entre a nossa Páscoa, quando a gente mata a nossa carne, e quando a gente verdadeiramente renasce, tá? Como filhos do Espírito, de semente incorruptível. Eu sei que é um tema bastante complexo, a gente tem que fazer links com muitas coisas, tá? De conhecimento aí da herança hebraica, mas eu espero ter me feito entender aí para que pelo menos a gente enxergue agora com um pouquinho mais de profundidade, tá? As festas da menorá, os sinais que ele fez e que o Messias fez, e também a ideia que é bastante rica, né, sobre o vale da sombra da morte, que Davi, certamente Davi entendia essas figuras também, né, quis nos dizer lá no Salmo 23.